nesse estado de coisas, né, do Brasil todo, né? Todo mundo quase, né, devendo todo mundo. Enfim. E o tricordiano está suspenso do campeonato temporariamente, decisão tomada pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais. O tricordiano da simpaticíssima Três Corações, né? Segundo então o TJD, é reincidente em não pagar taxas de arbitragens do Campeonato Mineiro. O conhecido Galo do Sul de Minas terá de pagar uma multa de R$20 mil, de acordo com o presidente do clube, com quem a gente não conseguiu falar esta manhã, o Gustavo Vinagre. O tricordiano sempre lutou com dificuldade e procurou honrar os compromissos e que a medida contraria a legislação e não tem amparo legal. Este é o posicionamento do tricordiano, bancada que está suspenso temporariamente do Campeonato Mineiro por não pagamento de taxa de arbitragem. Quantas taxas, quantos, né? Eu queria entender quantos jogos, né, que o tricordiano está devendo, para a gente poder falar alguma coisa também, né? Porque eu não sei, é o que, 1 ano, 2 anos, né? Esse ano, para a gente poder ter uma base, O né? tricordiano fez, nos primeiros meses do ano, aí, algumas contratações, deu aquelas informações que vinha quente e tal, contratou o Edinho, filho do amigo do Dadá, filho do Pelé, que já foi demitido. Né, Dadá? Que já pena, foi demitido, né? Pois é. Agora, essa decisão, alguma coisa, Ronaldo? Não, é lamentável que isso tenha acontecido, né? Essa decisão do TJD, eu quero perguntar ao advogado especialista em direito esportivo, Luiz Dolabella, por telefone. Obrigado pela participação, doutor Luiz. Quero perguntar se essa decisão do TJD é inédita. Boa tarde, Leopoldo. Boa tarde. É um prazer falar com você e com os amigos da Alterosa. Essa decisão é inédita, doutor? Essa decisão não é inédita, Leopoldo. No ano passado, representando o social de Fabriciano, e especialmente no dia 23/3/2016, a primeira comissão disciplinar, a mesma que puniu o tricordiano no dia de ontem, aplicou a mesma pena de suspensão ao clube por não pagamento de taxa de arbitragem. Pois bem, e o que o tricordiano diz que é indevida essa punição, o senhor concorda ou não? Pois bem, Leopoldo, o tricordiano foi denunciado no artigo 191 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê a aplicação de multa e a suspensão do presidente em caso de reincidência. A punição aplicada no dia de ontem pelo TJD Mineiro, ela é arbitrária, ela é ilegal e não tem fundamento jurídico para sua aplicação. O regulamento da Federação Mineira prevê que, em caso de não pagamento de taxa de arbitragem e na reincidência, que a própria federação poderá suspender o clube pelo não pagamento da taxa de arbitragem. Jamais o TJD poderia aplicar esse tipo de pena. Então, deixa eu entender. A pena pode e deve ser aplicada, mas não pelo TJD? A pena, esse tipo de pena de suspensão do clube, ou até mesmo a exclusão do campeonato, ela só pode ser aplicada pelo Departamento de Competições da Federação Mineira de Futebol. Ao TJD só cabe julgar as infrações disciplinares. E, no caso, a infração disciplinar cometida pelo tricordiano foi o descumprimento do regulamento da federação. E quanto a isso, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva só prevê a aplicação de multa ou suspensão do presidente, que no caso seria o Gustavo Vinagre. Correto. Obrigado, doutor Luiz Dolabella, pelo seu esclarecimento ao vivo aqui no Alterosa Esporte. Um grande abraço, muito obrigado mesmo pela participação, porque o senhor citou aí, inclusive, o Gustavo Vinagre, o presidente, e ele está na outra linha. A nossa competente produção já acionou o advogado e agora o presidente Gustavo Vinagre. Obrigado pela participação ao vivo, por telefone aqui no Alterosa Esporte. O que o tricordiano vai fazer diante dessa decisão do TJD? Boa tarde, Léo. Boa tarde, ouvintes. O tricordiano já se manifestou, né, em todas as redes sociais, já está na mão do nosso jurídico. Foi uma situação que aconteceu meio que inédita, né? A gente nunca ouviu falar sobre isso. E o nosso jurídico deixou bem claro que quando acontece essa situação de você não pagar, né, o borderô do jogo, tem várias multas a serem aplicadas no clube, em vez de ser essa suspensão do campeonato, coisa que nunca aconteceu. Então, nós estamos aguardando agora a gente ser notificado pela federação, não fomos notificados ainda, para a gente tomar as nossas medidas cabíveis. Correto. O próximo jogo marcado para o próximo sábado,
em Muriaé, com o Tupi, né, presidente? O time está se preparando para esse jogo ou acha que não vai haver essa suspensão já nessa próxima rodada? Não, o nosso jurídico deixou a gente bem tranquilo que a gente pode, a nossa viagem está marcada para amanhã às 12 horas, vamos sair amanhã às 12 horas. Nosso advogado deixou a gente bem tranquilo mesmo a respeito disso aí, que a partida vai acontecer, né? Porque as medidas tomadas foram medidas que não precisavam ser tomadas. Desde que também, né, Léo, que o Tricordiano está com um problema financeiro muito grave, que foi a nossa cota de televisão foi penhorada, né? Tinha problemas de diretorias antigas aqui do ano de 2014 que penhoraram a nossa cota de televisão. E essa situação já está sendo resolvida. A federação tinha o conhecimento de tudo isso. Eu acho que a federação podia ter passado para o Tribunal de Justiça Desportiva sobre essa situação, mas não sei se foi passado ou se não foi. Inclusive, uma parte do nosso dinheiro está retido na federação. Então, vamos aguardar agora esse decorrer. O nosso advogado, o Dr. Saliba, deixou bem claro para a gente que hoje à tarde, no máximo, mais tardar amanhã na hora do almoço, já tem novidade para a gente e já vai estar tudo liberado para o jogo contra o Tupi no sábado em Muriaé. Ok, presidente Gustavo Nagre, tomara que realmente tudo se acerte, tudo se ajeite. Obrigado pela sua participação ao vivo aqui e amanhã a gente volta a se falar para dar outras informações, quem sabe muito melhores para a turma aí toda de Três Corações. Obrigado, presidente. Tá bom, muito obrigado, um abraço. Aí, pessoal, o Super Mineiro Alterosport mostrando as mazelas do nosso futebol. Grana, que eu falei no início, tá todo mundo pendurado. Como sempre, né, Léo? O Alterosport esclarecendo sempre as dúvidas do telespectador. E fica aí, então, um alerta à federação, né? Porque o que é que acontece? Pelo que eu vi, a federação aí usou de abuso de poder para poder fazer o que fizeram com o Tricordiano, né? Na verdade, é o que disse o advogado, o TJD que tomou essa medida. TJD. E o Vinagre está se queixando que essa federação saberia dessa situação dele, poderia dar fazer aquela negociação. Estou em contato aqui com a assessora de imprensa essa internet é bacana, a gente faz aquele contato e tal. A Nina Abreu, assessora de imprensa da Federação Mineira de Futebol, querendo saber exatamente se a federação vai se posicionar em relação a isso até o final do programa, a gente dá essa informação. Da maravilha. Está meio confuso. Será que cai aí moral e legal? Alguma coisa assim, moral e legal, sei lá. Está confuso. Essa filosofia da Daziana são fortes. Foi longe, né? O seu